Imagine um homem capaz de roubar milhões de dólares com um teclado e que, além disso, seja intocável. Não por sua habilidade, mas porque seu pai é um dos homens mais poderosos da Rússia. Esta é a história de Roman Seleznev. O hacker que enganou o FBI desapareceu sem deixar rastros e, mesmo assim, conseguiu construir um império criminoso que mudou para sempre o mundo do cibercrime. Estamos no ano de 2009. Um grupo de agentes do FBI voa até Moscou carregando um dossiê explosivo. Eles rastrearam o maior mercado negro de cartões de crédito da Dark Web. Sites, fóruns secretos, milhares de dólares trocados todos os dias e todas as pistas levam a um homem, Roman Seleznev. O problema? Eles não estão nos Estados Unidos, estão na Rússia, um país onde a justiça nem sempre joga com as mesmas regras. Ao chegar, eles se reúnem com o FSB, os serviços de inteligência russos, compartilham provas, nomes e até a localização digital de Roman. Mas aqui, as coisas ficam interessantes. Os russos sorriem, prometem investigar e, menos de um mês depois, Roman desaparece do mapa. Sem rastros, sem fóruns, apenas uma mensagem na web. Estou me retirando do negócio. Fim da história? Nem de longe. Isso foi só o começo. Como um homem com tudo contra ele, inimigos internacionais, espionagem e até um rastro digital, conseguiu se tornar um dos criminosos mais procurados do mundo. E mais importante, como ele acabou sendo capturado. Tudo começa no ano de 2002, nos cantos mais obscuros da internet. Um usuário misterioso chamado NCUX começa a ganhar fama nos fóruns de carding russos. Um desses sites é o Carder.org, como um lugar que não se incomoda em esconder suas intenções. Seu slogan diz tudo: roubar cartões de crédito dos idiotas americanos. Neste site, você pode encontrar literalmente de tudo, desde números de cartões de crédito americanos e europeus até carteiras de motorista falsas, passaportes de várias nacionalidades e qualquer informação pessoal que se possa imaginar. Um verdadeiro supermercado do crime digital. Roman se especializa em dados pessoais. Ainda não lida diretamente com cartões, mas vende informações roubadas como números de seguridade social, endereços e datas de nascimento. E parece que está indo muito bem. Na verdade, tão bem que suas atividades acabam chamando a atenção dos serviços secretos americanos em 2005. O motivo do interesse é que a maioria de suas vendas envolve informações de cidadãos dos Estados Unidos, que por culpa de Roman acabam enfrentando grandes problemas. Mas eles não sabem muito sobre ele. Só conhecem seu pseudônimo e alguns de seus feitos. Os investigadores decidem não ignorá-lo mais, e a partir daí, toda a sua atividade começa a ser monitorada de perto. 2 anos depois, em 2007, Roman dá um grande salto e começa a vender suas primeiras listas de informações bancárias. Pouco tempo depois, também passa a oferecer dados de faixas magnéticas que, com um equipamento especializado, é possível copiar para depois serem usados em estabelecimentos comerciais, como se tivesse o cartão original em mãos. Com o tempo, o nome de Roman vai se consolidando no meio. Sua reputação como vendedor é tão boa que comprar um dump com ele é garantia de qualidade, mas também de aparecer nos radares dos serviços secretos. Em 2009, as coisas começam a se complicar para ele. Os serviços secretos vão com tudo até que finalmente conseguem desmascará-lo. Como? Graças à prisão de um homem em 2007. Um tal de César Saranza, cuja especialidade era vender MSR-206, um pequeno dispositivo muito útil que permite ler e codificar faixas magnéticas. Não era ilegal vender esse tipo de equipamento, mas a polícia percebeu que César estava fornecendo diretamente para carders. E aí, a coisa já não era tão legal assim. Ele foi preso, teve todo o seu equipamento confiscado e recuperaram todas as mensagens que ele havia trocado com golpistas. Por sorte, entre essas mensagens havia uma de NCUX, na qual ele pedia a César um codificador, dando seu endereço pessoal com nome e sobrenome para receber o dispositivo em sua casa, na Rússia. É um erro dar seu endereço e nome real? Sim, mas poderia haver um erro ainda pior? Também. E desta vez, quem comete o erro são os americanos, porque com essa informação recém-obtida, eles têm a pior ideia possível: entrar em contato com os russos para dizer que conseguiram identificar Roman. Então, em 2009, como vimos na introdução, vão até Moscou para apresentar todo o dossiê AOS seus colegas do FSB. E, curiosamente, logo depois disso, Roman publica sua última mensagem na internet anunciando que está se aposentando do carding para sempre. Às vezes, os tempos são tão suspeitos que parece que os serviços russos o aconselharam a desaparecer dos holofotes.
Os americanos rapidamente percebem que foram enganados pelos russos, mas o azar deles não termina aí. Porque Roman não é apenas filho de um parlamentar russo, o que já complica bastante a situação, mas também tem contatos próximos no FSB, especialmente na direção técnica. Em resumo, havia poucas chances de que os russos entregassem Selesnev e muito menos AOS americanos. Mas o mais curioso de tudo isso é que Roman não desapareceu realmente da internet depois daquela reunião. Ele apenas mudou de identidade. Então, adeus NCUX, Iolá, Track2 e Bulba. Essas novas identidades logo começaram a dar o que falar, começando por Track2. Na época, ninguém sabia quem estava por trás, mas sabiam que era alguém importante. Por quê? Porque nunca tinha tido nenhuma atividade anterior e, mesmo assim, já contava com o selo de vendedor de confiança no Carder.su, um dos maiores sites de carding. Além disso, praticamente conseguiu um monopólio, porque, com o passar dos dias, a maioria dos vendedores começa a ser expulsa do site, menos ele. Em um mundo onde é difícil conquistar espaço e ainda mais ser considerado confiável, esse perfil que surgiu do nada chamou muita atenção. Mas não termina aí. Eles também descobrem que Roman tem seu próprio site usando o mesmo pseudônimo, Track2.name, e, curiosamente, encontram outra página idêntica, Bulba.cc. É uma cópia exata, só muda a cor. Vale destacar que esse segundo site parece ser reservado para uma clientela mais exclusiva, já que é necessário um pagamento de $1.000 apenas para ativar a conta. Os americanos observam como um pequeno império vai se formando diante de seus olhos. São publicadas toneladas e toneladas de dumps de cartões de crédito, a tal ponto que o site chega a exibir mensagens como: "Sentimos muito, mas quando enviamos 1 milhão de dumps, nossos servidores caem. Por favor, aguardem 2 ou 3 horas." O problema é que esse marketplace não é apenas colossal. Ele parece ser dirigido principalmente contra os Estados Unidos. De onde vem esse vazamento? Por que há tantos cartões americanos circulando e sendo atualizados constantemente? E, o mais importante, como identificar e capturar quem está por trás de tudo isso? Para resolver esse mistério, nos transportamos até um restaurante perdido em Idaho. É maio de 2010 e uma unidade especializada em crimes cibernéticos recebe uma ligação urgente de colegas da polícia local que precisam de reforços para investigar um ataque informático. Trata-se de um servidor localizado nos fundos de um restaurante chamado Slovinsky Deli. Ao chegarem, os agentes confirmam que alguém se infiltrou no servidor e teve acesso ao sistema de vendas do restaurante, o que significa que pode ter roubado todas as informações de pagamento que passaram por ali. Ao analisar detalhadamente os registros de conexão, descobrem que parte dos dados está sendo enviada diretamente para um endereço IP na Rússia. A intervenção acontece por um golpe de sorte. Um funcionário de banco percebeu que vários clientes estavam bloqueando seus cartões em poucos dias. Após revisar cuidadosamente as contas, encontrou um padrão em comum. Todos haviam visitado o Slovinsky Deli, que acabou sendo um verdadeiro buraco na segurança. Por enquanto, eles não têm muito mais do que isso. Suspeitam que um hacker russo esteja por trás do roubo dos dados bancários dos clientes, mas descobrir como ele fez isso e quem ele é ainda parece complicado. A investigação começa a esfriar, mas o destino dá outra reviravolta absurda. Algumas semanas depois, um homem é preso por outro caso e, em seu computador, encontram uma lista completa de cartões de crédito. Ao investigar a origem, os agentes descobrem algo curioso. Todos têm um ponto em comum. Vem do Slovinsky Deli. Finalmente, eles têm alguém e não demoram a descobrir algo muito interessante. Conexões com 2 sites que já conhecemos, Bulba.cc e Track2.name, as 2 plataformas de carding que vendem dumps bancários em massa. Agora, os investigadores têm uma prova concreta de que esses 2 sites não só estão ativos, como estão causando danos reais nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, outro alerta surge do outro lado do país. Outro restaurante, o Broadway Grill, é atacado com o mesmo método e a mesma suspeita. Um banqueiro percebe que vários de seus clientes estão cancelando seus cartões. É preciso agir rápido para parar tudo isso. Os agentes emitem mandados de busca por todos os lados para obter informações sobre esses 2 sites. Esses mandados trazem resultados e ótimas notícias. Descobre-se que os 2 sites que estão fazendo sucesso no mundo do carding estão hospedados em servidores localizados na Virgínia, nos Estados Unidos. Além disso, o endereço de e-mail usado para registrar esses servidores pertence a uma conta do Yahoo. Em resumo, tudo está sob jurisdição americana.
Imediatamente, os investigadores revisam e analisam completamente os servidores e a conta de e-mail. Percebem que os hackers não foram nada cuidadosos. Encontraram um verdadeiro tesouro. Não apenas estão lá todos os malwares utilizados, como também instruções detalhadas do método de operação. Basicamente, os servidores realizavam uma varredura constante de portas, enviando solicitações para centenas de endereços IP simultaneamente para detectar falhas básicas, especialmente nas portas do protocolo RDP. O RDP é um protocolo que permite acessar uma seção do Windows remotamente. Os hackers não atacam qualquer vítima. Eles selecionam pequenos negócios que usam softwares de vendas desatualizados ou, simplesmente, empresas que não podem pagar por uma boa estrutura de TI. Isso significa que, muitas vezes, as senhas de administrador são as que vêm por padrão. Parece algo básico, mas é exatamente essa vulnerabilidade que eles exploram. Quando o servidor identifica uma vítima em potencial, testa as senhas padrão e, na maioria das vezes, funciona. Se não funcionar, um ataque de força bruta resolve facilmente o problema. Depois, os hackers compilam esses dados em um arquivo Excel e os vendem em massa, os chamados dumps. Com essas informações, os investigadores avançam, mas ainda não sabem quem está por trás de tudo isso. Precisam de uma forma de rastrear o servidor russo ou, mais complicado ainda, montar uma armadilha. Mas a verdade é que tudo acabou sendo muito mais simples. Os hackers usavam o mesmo servidor como armazenamento pessoal. Sim, cometeram um erro de iniciantes. O que encontram ali é inacreditável. Passagens de avião, cópias de passaporte e até pagamentos do PayPal. Parece que ele não se preocupa nem um pouco com o anonimato. Como se isso não fosse suficiente, também encontram um pedido de flores para a namorada. Claro, tudo em nome de Roman Seleznev. Isso nos leva a duas possibilidades. Ou Roman está deixando pistas intencionalmente para que os agentes descubram sua verdadeira identidade, ou ele simplesmente acredita que os Estados Unidos não poderão fazer nada contra ele. E embora a primeira opção pareça divertida, a segunda faz muito mais sentido. Roman está na Rússia, e isso claramente o protege. Embora tente ser discreto online, sua vida pessoal é o oposto. Ele leva uma vida de luxo, com viagens para a Indonésia, China ou Maldivas, hospedando-se em vilas luxuosas e dirigindo carros de alto padrão. Enquanto a polícia só tem 2 restaurantes como pista, a realidade é que Roman está atacando centenas de negócios nos Estados Unidos e lucrando milhões de dólares. Os americanos precisam detê-lo, mas Roman é muito cauteloso. Ele só viaja para países sem tratado de extradição com os Estados Unidos e paga suas passagens em dinheiro, poucas horas antes de embarcar, tornando quase impossível qualquer tentativa de captura. Os Estados Unidos poderiam emitir um alerta vermelho da Interpol para transformar Roman em um fugitivo procurado por todas as polícias do mundo, mas se fizessem isso, os russos descobririam e protegeriam Seleznev. Portanto, os americanos têm poucas opções, exceto negociar secretamente com alguns países. Tentaram fazer isso com a Indonésia para interceptar e capturar Roman, mas não funcionou. Os indonésios não quiseram correr o risco de se indispor com a Rússia, então a resposta foi um não bem firme. Enquanto isso, Roman continuava aproveitando suas viagens, roubando milhares de americanos, e naquele momento era praticamente intocável, ou pelo menos era o que ele pensava. No dia 28 de abril de 2011, uma nova viagem de Roman, desta vez para Marrakech, acompanhado por toda a sua família, incluindo seu pai, que, como lembramos, é uma pessoa próxima de Putin. Os Estados Unidos ficaram sabendo dessa viagem e começaram a pensar em como capturá-lo. Enquanto os serviços secretos ajustavam seu plano, Roman escapou da maneira mais improvável possível. Roman e sua esposa estavam tranquilamente tomando algo em um bar no centro de Marrakech quando uma enorme explosão sacudiu o local. Roman ficou gravemente ferido e sua esposa saiu ilesa por milagre. Houve várias vítimas entre os clientes do bar. Esse trágico incidente não tinha qualquer relação com Roman. Foi simplesmente a feliz ou infeliz coincidência de estar no lugar errado na hora errada. Para salvar seu filho, seu pai organizou imediatamente uma evacuação médica direta para Moscou, já que Roman estava em estado crítico. E aí, os americanos não puderam fazer nada. Essa reviravolta do destino, tão improvável, provavelmente salvou Roman de ser preso naquele dia. Ele não sabia disso naquele momento, mas é fácil imaginar que os serviços secretos não ficaram nada satisfeitos. Roman foi hospitalizado na Rússia e passou mais de 2 meses em coma, longe dos serviços secretos americanos. Mas não se preocupe,
Roman se recuperou dos ferimentos e, assim que pôde, voltou a fazer o que sabia fazer de melhor: cardar ao máximo. E para sermos honestos, o que ele tinha feito com Track2 e Bulba era pouco comparado com o que estava prestes a lançar: um novo site de carding chamado 2pack.cc, uma versão melhorada do Track2 que permitia comprar ainda mais cartões de crédito do que antes. Se ele já tinha vendido toneladas de dumps no passado, desta vez criou uma verdadeira indústria do carding. Não apenas continuou vendendo em massa, como também permitiu que outros carders do meio vendessem seus próprios dados em sua plataforma em troca de uma comissão, uma espécie de Amazon do carding que operava abertamente, e assim tornou-se a nova referência do mercado. Nesse site, encontravam-se dumps roubados de todos os tipos de lugares, incluindo vazamentos da Target e da Michaels. Tudo era pensado para agradar ao cliente. Até existia um sistema de card checking que verificava por você se os cartões comprados eram válidos. Se não fossem, o site reembolsava automaticamente a diferença. Porque no mundo do carding, a reputação depende da satisfação do cliente, e Roman sabia disso muito bem. Mas ele queria expandir ainda mais seu mercado, então criou tutoriais online explicando às pessoas como cardar ao máximo. Sim, de graça, só pelo prazer de fazer. Bem-vindos ao POS Dumps, um guia para que qualquer um entenda como funciona esse negócio, com links que, claro, levavam a OS seus sites de carding. Tudo isso lhe rendia cada vez mais dinheiro, do qual, obviamente, ele aproveitava sem limites. Quanto mais gente aprendesse, mais ele lucrava. Chegamos ao ano de 2014. Roman decidiu, desta vez, viajar para as Maldivas. Lá, hospedou-se na maior vila da ilha, a apenas $1.400 por noite. Por que as Maldivas? Porque, além de ser um paraíso, é um país que não extradita para os Estados Unidos. Assim, em teoria, ele estava seguro. Na verdade, as Maldivas eram consideradas o paraíso dos foragidos. Roman aproveitava sua estadia e, depois de uma semana de descanso, dirigiu-se ao aeroporto para retornar à Rússia. Mas, justo quando estava prestes a embarcar, 2 policiais se aproximaram e o convidaram a entrar em uma sala isolada para uma revista mais detalhada. E surpresa, nessa sala, ele deu de cara com 2 agentes do Serviço de Marshals dos Estados Unidos. Os Marshals são responsáveis por localizar e prender foragidos que cometeram crimes federais. Isso inclui uma ampla variedade de delitos, como, por exemplo, fraude. Informaram-lhe que estava preso, colocaram algemas e o arrastaram até a pista, onde o esperava um jato particular fretado só para ele. Com certeza você está se perguntando como chegaram a esse ponto. E tenho certeza de que Roman também. Na verdade, a primeira coisa que ele disse a OS agentes foi que não existia um tratado de extradição e que, portanto, eles não tinham o direito de fazer aquilo. Mas os agentes simplesmente o ignoraram e os policiais maldivos apenas observaram tudo sem intervir. Roman acabou decolando da ilha sob custódia. Seu destino, Guam, o território americano mais próximo. E desta vez, não era exatamente um destino paradisíaco. Mas como Roman foi preso sem grandes problemas e sem negociações de extradição? Bem, a resposta está no fato de que os americanos trapacearam. Para eles, tecnicamente, as Maldivas não extraditaram Roman, simplesmente o expulsaram e o entregaram a OAS agentes americanos. Uma diferença fundamental. E por que o expulsaram? Primeiro, porque os americanos pediram educadamente, mas, acima de tudo, porque finalmente emitiram um alerta vermelho da Interpol. Claro que não o ativaram em qualquer momento. Fizeram isso exatamente quando Roman pisou em solo maldivo. Assim, os russos não tiveram tempo de impedir a viagem. No papel, é uma jogada inteligente, mas na prática, parece ter brechas legais. Ninguém parece estar realmente confortável com essa situação. Por um lado, as Maldivas preferiram manter silêncio e os Estados Unidos simplesmente afirmaram que Seleznev foi preso em Guam. Já os russos não ficaram calados. Junto com o advogado de Roman, acusaram formalmente os Estados Unidos de sequestrar seu cliente nas Ilhas Maldivas. Um verdadeiro caos diplomático se instalou entre Estados Unidos, Rússia e Maldivas, especialmente porque há vários pontos confusos e juridicamente questionáveis. Por exemplo, como os americanos souberam que Seleznev iria viajar para as Maldivas? Segundo eles, foi pura coincidência. Uma fonte anônima passou a informação. Um dado bem conveniente, considerando que organizaram uma operação em apenas 4 dias e a mais de 8.000 quilômetros de distância. Alguns jornalistas locais vazaram que, um ano antes, os Estados Unidos doaram generosamente um sistema informático de última geração às Maldivas.
Esse sistema foi projetado especificamente para controlar as fronteiras e registrar cada pessoa que entrava ou saía do país. Então, não é difícil imaginar que essa tenha sido a fonte anônima da qual se gabavam. Não podemos ignorar que o simples fato de ter Roman atrás das grades já era uma grande vitória para os Estados Unidos, mas a cereja do bolo foi o que encontraram durante sua prisão: seu computador e seu iPhone, ambos recheados de provas incriminatórias. Faltava apenas uma última barreira: superar a senha de acesso. Como eles conseguiram? Com um pouco de sorte. Um dos investigadores se lembrou de um detalhe que havia passado despercebido. Quando analisaram os dados do servidor nos Estados Unidos, encontraram um e-mail com usuários e senhas, e entre essas senhas havia uma que se repetia com frequência: Osco 123. Então, decidiram tentar a sorte, e para surpresa de todos, essa era a senha do computador. Como se não bastasse, o disco rígido nem sequer estava criptografado, algo bastante raro para alguém envolvido com o cybercrime. E o iPhone? Bom, a Apple, apesar de ter fama de não colaborar com as autoridades, parece que nesta ocasião fez uma exceção. Agora que Roman está oficialmente sob custódia em território americano, em Guam, podemos dizer que o jogo acabou para ele. A única visita que recebeu foi a do cônsul russo, embora de pouca utilidade. Ao mesmo tempo, seu site, tupac.cc, ficou sem atualizações durante meses e os administradores foram forçados a publicar uma mensagem informando iOS usuários que o responsável estava ausente devido a um acidente de trânsito. A realidade é que Roman está muito longe de seu império. Após uma tentativa fracassada de subornar os agentes, Roman finalmente optou por se cercar de uma boa equipe jurídica. Seus advogados recomendaram fortemente aceitar um plea deal. Para explicar, um plea deal é basicamente uma negociação com as autoridades. Em troca de informações sobre outros criminosos ou cúmplices, oferece-se uma pena mais leve. Isso beneficia ambas as partes. As autoridades encerram um caso sem prolongá-lo por anos, e o acusado reduz consideravelmente sua sentença. Para Roman, que é uma verdadeira enciclopédia viva do carding, essa opção ainda era muito vantajosa. Seus advogados sabiam disso e o incentivaram a seguir por esse caminho, mas Roman não quis nem saber. Zero cooperação, zero plea deals. Chegou a demitir todos os advogados que sugeriram essa estratégia. Seu plano era o oposto: adiar o processo o máximo possível. Mas por quê? O que ele ganhava com isso? Bem, acontece que ele tinha um plano chamado Tio André, um código secreto que usava em suas conversas telefônicas com o pai. As autoridades descobriram que esse suposto tio estava planejando um milagre para ajudá-lo a sair da prisão. Basicamente, uma fuga durante um traslado médico. Mas, infelizmente para ele, os agentes descobriram o plano e Roman ficou encurralado. Depois de esgotar todas as opções, Roman aceitou, mas já era tarde demais. Já estava preso há meses e as informações que podia oferecer haviam perdido grande parte do valor. O caso foi a julgamento em 2016. Roman era o maior cybercriminoso julgado nos Estados Unidos até então. Os promotores apresentaram todo o seu histórico de crimes. Roman foi condenado finalmente a 27 anos de prisão. Não se sabe exatamente o que permitiu que ele recebesse um tratamento tão favorável, mas essa foi a sentença registrada contra ele. Finalmente, em 1º de agosto de 2024, Selesnev foi libertado em uma troca de prisioneiros entre russos e americanos. Selesnev foi recebido pessoalmente no aeroporto de Moscou pelo presidente russo Vladimir Putin.